Shalom de Kulam, Shalom a todos, Bruhim Rabaim, sejam bem-vindos a mais um pequeno shiur. Shiur é aula em hebraico e hoje nós estamos iniciando mais uma pequena série e vamos aprender as diferenças entre pastores e os mercenários. Nós vamos ter 5 aulas nesta série e cada aula nós vamos mostrar-lhes 5 diferenças entre ambos, e os textos bíblicos em foco se encontram em Mateus. O primeiro, Mateus capítulo 7, versículo 16, nos diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro? Ou figos das ervas daninhas? Mateus capítulo 7, versículo 20, diz assim: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E por fim, Mateus capítulo 12, versículo 33, diz assim, apenas a última parte do versículo: pois uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Os textos que acabamos de ler são ensinamentos do Mashiach, o nosso Senhor. Ele nos ensinando que sobre os falsos mestres, os falsos profetas, enfim, pelos homens que apareceriam vestidos de ovelhas, mas no final seriam lobos. E ele nos ensinou que pelos seus frutos nós iríamos conhecer esses elementos, pelaquilo que eles produzem. E antes de começarmos a aprender essas diferenças, vamos aprender esses nomes: pastor e mercenário em hebraico. O nome pastor na língua hebraica é Roe. Roe é pastor, aquele que cuida de um rebanho. Geralmente um Roe, ele não é dono do rebanho, ele é um servo que apacenta o rebanho de outro, e ele tem que prestar conta de cada ovelha. Se alguma delas for arrebatada pelo lobo, ou ferida, ou se estiver doente, ele precisa prestar conta. E não é fácil, não é moleza ser um pastor. O pastor precisa conhecer cada ovelha que existem em seu rebanho. Ele precisa conhecê-las, e quando ele fala, elas conhecem a sua voz. E aqui nós temos o mercenário. Mercenário em hebraico é Sahir. Sahir é o mercenário, é um jornaleiro, é um obreiro que só trabalha pensando em si. Ele pensa só no seu ganho. Ele não ama as ovelhas, ele não ama o seu patrão, o dono das ovelhas, o Eterno. Ele não conhece as ovelhas e não faz nenhuma questão
em conhecê-las. Ele não está nem aí para ninguém. Este é um mercenário. Enfim, ele trabalha pensando em aumentar os seus patrimônios. Então aqui nós aprendemos o que é um pastor em hebraico, roé, e também aprendemos o termo mercenário em hebraico, sahir. E aprendemos que um sahir, ele só trabalha por dinheiro. Hoje vamos aprender 5 diferenças entre pastores e mercenários. Vamos lá. A primeira diferença que temos entre esses dois elementos, o roé, pastor, e o sahir, o mercenário, é o seguinte: o pastor, o roé, o pastor, ele busca o bem das ovelhas. Ele quer o bem das ovelhas. O sahir, o mercenário, ele busca os bens das ovelhas. Ele só se preocupa em arrancar aquilo que as ovelhas possuem. A segunda diferença entre um roé, que é pastor, e um sahir, o mercenário, é que o pastor gosta de conviver com as ovelhas. Ele tem prazer no convívio com as suas ovelhas. E o sahir, o mercenário, ele só gosta de reuniões. Ele não convive com as suas ovelhas. O seu prazer é reuni-las. O seu prazer é tê-las por algum momento em uma reunião. A terceira diferença é o pastor, ele tem autoridade espiritual. O mercenário, ele é autoritário, dominador e opressor. Esta é a terceira diferença. A quarta diferença entre o roé, pastor, e o sahir, que é o mercenário, é que o pastor, ele tem fraquezas. Ele não tem vergonha em dizer que tem fraquezas. Já o sahir, o mercenário, ele insiste em afirmar que ele é poderoso e está acima das fraquezas humanas. A quinta diferença entre o pastor e o mercenário é que o pastor, ele é assalariado, e o sahir, um mercenário, ele é milionário, é um sujeito rico, ele gosta de ostentar e mostrar as suas riquezas. Ele diz que foi o Senhor que o enriqueceu. Esta é a quinta diferença entre os pastores e os mercenários. E esta série terá 5 aulas.
e que você ensine o que você aprendeu aqui, ensine na sua igreja, ensine para os seus amigos e ensine para todos, e que o Eterno vos abençoe. Shalom, Lehitra outra. Até a próxima.